Olá pessoal, Luiz Aires, RPS Capital. Mais uma vez a gente vem aqui se comunicar com os nossos parceiros, com os nossos investidores, com quem gosta da casa, para falar um pouquinho de como é que foi a atribuição de performance do mês de novembro, falar um pouco como é que as carteiras estão posicionadas para esse mês de dezembro. A gente está gravando esse podcast, videocast, no dia 3 de dezembro. E hoje a gente tem um convidado especial, um parceiro longevo aqui da RPS, o Adilson, um cara super sênior, já teve uma experiência muito forte, tanto no Bradesco como no antigo HSBC. Antes de passar a palavra para o Paulo, Adilson, obrigado pela participação. É uma honra ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho aí de você, do teu mandato, da tua história. Obrigado de novo por estar com a gente aqui nesse episódio. Legal, obrigado Luiz, obrigado Paulo mais uma vez. Acho que essa celebração que a gente está fazendo aqui, né, pegando um gancho no final do ano difícil, é obviamente um desafio, e foi um desafio para todo mundo, mas é muito bom ter parceiros como vocês, né? E aí, de novo, né, a gente está aqui para uma maratona, para um longo prazo. E o meu papel aqui no Bradesco é, obviamente, além, né, de fazer gestão de fundos exclusivos, fundos multigestores, e aí proporcionar acesso, né, para os nossos clientes a gestores como vocês, né? A gente tem aqui um papel muito importante também de curadoria, né, dentro do que a gente entende como gestão de fundos de terceiros, né? E aí, obviamente, vocês se encaixam muito bem nesse papel, principalmente aí no que tange alocação em equity, e agora, obviamente, com essa expansão em multimercado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela parceria aí de longa data. Tamo junto. Paulo, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria compartilhar com quem estiver vendo a gente no nosso canal no YouTube, compartilhar um pouquinho do nosso institucional aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Dividindo a apresentação. Então, acho que tem uma novidade boa que já veio aqui no comunicado institucional da RPS ao longo do mês de outubro para novembro, que foi a vinda do Daniel Vaz para capitanear esse projeto do multimercado macro. Hoje a casa, a RPS está tocando aí aproximadamente 3 bi de real. Nos fundos de ações, temos 10 gestores focados olhando ações Latam e, por que não, mundo, nessa globalização dos investimentos que a gente está se propondo a fazer. O time macro já tem 4 pessoas, capitaneadas pelo Daniel Vaz, como muitos já sabem. E o nosso fundo da Global Macro está começando aí por volta de 50, 100 milhões de reais de seed. Base de investidores e escalabilidade da nossa estratégia. Adilson, é até uma coisa muito bacana que vocês, Bradesco, junto com a plataforma da Ágora, têm capacity e têm acesso a todos os produtos da RPS. Então, hoje aí o Previdência Absoluto, que é o nosso Previdência aí com prazo de liquidez mais curtinho para aquele cliente conservador, D5, prazo de resgate. O Equity Hedge vocês têm acesso, D30, Total Return, Long Bias e Selection. Uma coisa bacana aqui da casa é essa interdisciplinaridade que a gente vem se propondo a fazer na gestão dos fundos. Então, lembrando que o nosso call é top-down, como principal característica, né, Paulo, de gestão, o que a gente pode falar? Que hoje a gente tem diversos profissionais em diversas caixinhas aqui de gestão dos fundos. Então, passando tanto pelo Risk Management, que conta com 4 pessoas, derivativos, a gente tem aí, além do Paulo e do Daniel, mais 2 profissionais com ampla experiência, o Call Bottom-Up, análise de empresas com 10 profissionais. Acho que é um time bem completo para proporcionar para o mercado uma gestão aí 360, bottom-up, top-down. Antes da gente passar aqui para a parte de gestão,
Adilson, sempre uma coisa legal que a gente gosta de passar para o nosso investidor é um pouco do que foi esse trabalho que a gente veio fazendo ao longo desses mais de 7 anos. E no final das contas, a gente gosta de falar que o pilar principal é essa história do risk management. Tentar perder pouco em momentos adversos de mercado e quando os mercados subirem, tentar pegar uma boa parte desse movimento. E aí, ao longo de todo esse período, o Total Return, que é onde a gente mira ali a nossa gestão para ser um pouco mais conservadora no equity hedge ou um pouco mais de bolsa no long buys, a gente veio entregando 16% de retorno anualizado. E aí, com uma filosofia de proteção de capital muito forte. Você teve eventos como a eleição de 2014, com a vitória da Dilma, o Brexit, o Wesley Day, a greve dos caminhoneiros, onde a gente teve uma filosofia de proteção de capital muito forte. E aí, para não falar que a gente é aquele urubuzão de plantão que só tem a possibilidade de gerar alfa em momentos adversos, a gente pega um exemplo que foi bacana lá na história do trade deal, a hora que assinou o acordo lá dos Estados Unidos e da China no final do ano passado, que a gente conseguiu pegar um bom movimento de mercado e entregar um alfa legal para os nossos investidores. Então, acho que esse que é o grande pano de fundo aí que a gente veio ganhando dinheiro, gerando alfa para o nosso investidor em diversos ciclos. Claro que tem momentos bons, momentos ruins. Até tem alguns materiais que mostram que lá em 2015 perdemos um pouquinho de dinheiro, depois teve um movimento de alta forte. 2017 também teve um momento de drawdown de cota, depois uma recuperação forte. 2019, um ano muito difícil, onde teve lá a história da guerra comercial que afetou muitos mercados. E aí essa história do Covid agora, que os mercados realizaram muito forte, muito rápido, e os nossos fundos aí estão no positivo já, prontos para pegar um novo ciclo de mercado. Acho que assim, o plano de fundo institucional, Adilson, eu acho que é isso na forma de atualização para o nosso investidor. Paulo, acho que é um pouco a palavra com você, e aí a gente fazer um bate-bola aqui com o Adilson também, do que ele viu o mercado fazendo, o que eles lá no Bradesco estão orientando a clientela. Foi um mês assim super volátil, né? A gente teve uma rotação intersetorial na Bolsa no Brasil e no mundo muito forte. Eu acho que é legal falar um pouquinho o que a gente fez e passar a palavra para o Adilson também, o que ele viu a turma do Bradesco e orientou a clientela a fazer. Bom, primeiro agradecer demais a presença do Adilson, parceirão aqui da casa, uma relação de longo prazo que a gente tem com o Bradesco e somos super felizes de poder estar oferecendo nossos produtos nas plataformas do banco, um banco diligente, um banco que estuda muito antes de colocar um fundo na sua carteira recomendada, na carteira dos seus clientes. Então, é uma honra sempre da RBS poder ter essa parceria com um banco tão importante que nem o Bradesco. E, sim, fazendo um pouco de retrospectiva ali do que a gente falou no último podcast de outubro e agora o que a gente está falando sobre o que aconteceu em novembro. Então, a gente tinha dito para os investidores que a gente ia tirar o time de campo antes da eleição americana, né? A gente tem como filosofia nesses eventos muito importantes, que tem uma característica às vezes até binária, a gente procura, e onde a gente não tem nenhum edge de análise, a gente costuma reduzir bastante os riscos das carteiras para evitar um black swan, um movimento assim fora do que é o provável, o planejado. A gente tinha feito isso no período do Brexit, na eleição da Dilma, e não foi diferente nessa eleição americana. Então, a eleição americana se consolidou com a vitória do Biden, né? Pelo menos até aqui, acho que está meio que consolidado isso. A gente entrou sem posição naquele momento ali, 3 de novembro,
E depois da eleição a gente resolveu se posicionar. A gente sabia que ia entrar depois, correndo o risco de já pegar uma parte do movimento tendo acontecido, dependendo do que fosse o outcome da eleição. E, de fato, os mercados reagiram muito forte ali logo no primeiro momento com a eleição do Biden e depois, na verdade, mais fortemente quando veio a notícia da vacina da Pfizer, com nível de eficácia muito elevado, aí na faixa acima de 90%, e aí começou uma rotação muito forte do tema secular de crescimento, de qualidade, de tecnologia, que tinha funcionado muito bem até esse período. Então, para uma carteira mais com cara de valor, com cara de cíclicos, setores mais ligados à reabertura, a gente fez esse movimento depois que ele já tinha começado, porque a gente tomou essa decisão de fazer realmente post para não correr um risco exagerado. Os fundos da casa tiveram uma performance, eu diria, honesta, né? Todos positivos no mês. O nosso long only bateu perto da bolsa, o nosso long bias entregou aí um mandato dele de pelo menos 50% do movimento da bolsa, e o nosso fundo de retorno absoluto teve um mês positivo, não tão forte quanto talvez assim a gente sonhasse, dado o movimento do mercado, mas dado que a gente tomou por disciplina de gestão a decisão de entrar um pouco depois da coisa estar acontecendo, a gente pegou só uma parte do movimento, né? Então, a gente fez uma movimentação de agregar posição. Nessa tabela dá para ver claramente posição no setor de commodities, que a gente acha que vai muito bem nesse novo cenário que se constrói de uma economia mais aberta e com crescimento econômico marginal mais forte, juro baixo, enfim, a gente acha que tem muito cara de commodities que a gente está vivendo, e o setor de commodities foi um setor que performou muito bem nesse mês de novembro. Fizemos um movimento de aumentar a posição em global equities através do setor, principalmente através do S&P e também de alguns papéis que tem a ver com reabertura lá fora. Esse foi o grande movimento que a gente fez no mês. A gente aumentou também a posição em EWZ, que a gente acha que o EWZ, que é o índice do Brasil em dólar, tem uma cara muito de valor e cíclica e está se beneficiando desse fluxo que voltou a caminhar para os mercados emergentes ao longo desse mês de novembro. Então, esses foram os principais movimentos. A gente está hoje aí, eu diria, no meio para high do range do nosso net exposure na maioria dos fundos, com uma carteira relativamente balanceada, com viés um pouco mais de reabertura. Ô Paulo, deixa eu até perguntar, não sei se dá para interromper, até Fala, manda bala. O Luiz falou que, acho que nessa linha que você tocou, e eu concordo bastante, né? Acho que a gente viveu aí um mês de rotação, né? Obviamente tem um fator, né, relevante aí, que é uma queda estrutural da taxa de juros no mundo, né? Aí você tem alguns fatores, riscos positivos que, de fato, se consolidaram agora, né? As eleições passaram, você tem vacina, né? Mesmo sendo um horizonte talvez não tão certo, você já vê um horizonte. Você tem estímulos dos Estados Unidos, né, que talvez possam se surpreender positivamente. No lado doméstico, você tem um fiscal, né, fazendo um pouquinho menos de barulho. E aí você tem uma questão que acho que toda hora vem quando se fala em equity, né, que é aquela questão do valor versus o crescimento, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, né, do ponto de vista filosófico mesmo, qual que é a tua visão hoje, né? Porque muito se discute, né? Se de fato é o momento agora de novo, né, de valor, ou de fato a gente tem que mudar o conceito de como a gente olha valor, né? Se tem que embutir algumas premissas que a gente de fato também olha crescimento. Eu queria te entender um pouquinho, né? Porque hoje essa discussão ela está muito ativa, né? Principalmente com essas empresas de tecnologia, né? Aí vendendo crescimento, né? E cada vez mais a gente tem isso em pauta, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, obviamente fazendo um paralelo com essa rotação que você falou aí que aconteceu nesse último mês. Bem legal, Edson. Cara, eu estou acreditando muito nessa rotação. Eu acho que os astros estão alinhados para a gente, de fato, ver uma rotação um pouco mais estrutural
nos próximos meses, trimestres, talvez anos, né? Vamos lembrar um pouquinho o que fez com que a Bolsa caminhasse na direção de growth e de tecnologia praticamente nos últimos 10 anos. Foi um mundo que cresceu muito pouco fora do setor de tecnologia. A gente viveu um período de juro muito baixo, mas com baixíssimo crescimento econômico fora da tecnologia. Você olha o crescimento do earnings do S&P de 10 anos, basicamente ele é explicado pelas empresas de tecnologia. Todo o resto ficou com earnings flat. Você teve a Europa crescendo pouco, Estados Unidos da antiga economia crescendo pouco, a China crescendo relativamente bem, mas um ambiente de preços de commodities relativamente mais baixos, e um ambiente de dólar muito forte. O dólar se valorizou muito ao longo desses muitos anos, né? O que a gente está vivendo hoje? A gente acha que a gente vai viver uma rotação cíclica de crescimento global. Primeiro foi a injeção absurda de liquidez dos bancos centrais e agora pacotes do lado fiscal também que vão estimular a economia. Então, a gente tem uma recuperação cíclica da economia muito forte, que combina com os setores mais cíclicos. Então, o PIB global, ano que vem, deve crescer 4,5%, 5%, a China deve crescer 8%, Estados Unidos cresce 6%, 7%. Então, a gente vai ter uma recuperação cíclica importante do mundo. O juro continua muito baixo, né? O ambiente estimulativo muito forte. Você começa uma tendência de um dólar mais fraco, coisa que não estava acontecendo durante muito tempo, e dólar fraco combina com o setor mais cíclico, combina com essa migração mais de growth para velho. Inclusive, essa semana o dólar rompeu um patamar histórico importante, o DXY rompeu o nível de 92. E tem uma coisa filosófica que eu estou advogando aqui, que é um pensamento que a gente tem que carregar, que é o seguinte: a gente caminhou nesses últimos 10 anos numa economia global que valorizou muito o monetário, né? E o monetário inflacionou o preço dos ativos. E a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres nunca teve tão grande no mundo, né? Isso tem criado movimentos sociais importantes na Europa, lá nas jaquetas amarelas na França, no Chile. A eleição do Biden tem um pouco desse viés. Então, a gente está vendo que o mundo vai ter que trabalhar com uma melhor distribuição de renda olhando para frente. O Brasil fez uma mega distribuição de renda esse ano, com esse programa do Corona Voucher. E se você olhar para onde foi esse dinheiro foi muito para a infraestrutura. Se você olha, o Brasil consumiu muito, os consumidores brasileiros de baixa renda que receberam esse dinheiro extra, essa renda extra, que nem é sustentável, mas mostra um pouco do que eu quero dizer filosoficamente, consumiu muito aço, consumiu muito geladeira, consumiu muito, coisas básicas, painéis de madeira, tanto que está tendo falta desses produtos no Brasil hoje. E eu acho que o mundo vai viver com estímulos fiscais mais voltados para a classe C e D, e também para a infraestrutura, muito mais do que viveu nesses últimos 10 anos. Se essa tese é verdade, a gente vai viver um período aí dos próximos muitos anos onde o consumo de metais básicos, onde o consumo de commodities vai ser muito mais forte do que foi nos últimos anos. A gente tem um fundamento da China muito forte, que continua e já está no patamar acima do que estava até pré-pandemia. E do lado da oferta de produtos básicos, desses setores que têm mais cara de valor, a gente não viu muito acontecer crescimento de oferta, porque foram setores que realmente performaram pouco, tiveram um ROI baixo, os investidores demandaram menos capex e mais dividendo. Então, a gente tem um problema de oferta nesses setores aí que são ditos setores mais cíclicos e de mais valor. Isso faz com que a perspectiva de preços para esses setores de valor mais cíclicos a perspectiva de preço dos produtos que essas empresas comerciam fiquem mais altas nos próximos muitos anos. Alguns até advogam a ideia de um novo super ciclo de commodities. Eu não estou chegando nesse ponto, mas eu acho que é uma reflexão importante para ser feita. Se o mundo ex-China
que consumiu muito pouco produtos básicos nos últimos 10 anos, virar para um cenário de maior consumo desse tipo de produto, eu acho que a gente pode sim ver uma rotação mais estrutural para esses setores de maior valor, e que são setores muito mais baratos do que os setores de crescimento. A relação entre valuation dos setores de crescimento e de tecnologia versus os setores da velha economia e mais cíclicos nunca foi tão alta a diferença de valuation. Então a gente está assim acreditando numa rotação mais estrutural, e vamos acompanhar. Já tiveram outros mini ciclos como esses nos últimos 8 anos, 9 anos, que não duraram muito tempo. A gente está monitorando de perto. Você sabe que a RPS é uma casa que olha muito para investimento fatorial. A gente olha muito para essas questões realmente de rotação, temática de investimento em carteiras globalmente e no Brasil. E a gente sim está posicionado hoje com uma carteira que tem um viés mais de valor, mais cíclico, para pegar essa rotação que eventualmente aconteça. Legal, Paulo. Então acho que é legal a gente falar um pouquinho, para amarrar esse mês de novembro, falar um pouquinho como é que foi a atribuição de performance do mês, falar um pouco de como é que foi a movimentação do Gross Net, falar um pouquinho de como é que foi o resultado por tema, falar um pouquinho de quais são os papéis que a gente ganhou e perdeu dinheiro, e aí obviamente como teve um alfa relevante aí no mercado, ou uma movimentação relevante intersetorial, falar como é que a gente navegou aqui esse mês de novembro. Bom, Luiz, então foi um mês onde a gente começou lá, o início lá, 3 de novembro, praticamente sem posição. À medida que definiu a questão da eleição, a gente aumentou o direcional dos fundos. Num primeiro momento, com uma carteira que tinha mais cara de economia fechada, a gente achou que o Biden ganhando com o Senado republicano, a gente achou que ia ser muito positivo para a tecnologia, para a tech na Ásia. E aí veio a notícia da Pfizer, e aí começou um movimento muito forte de rotação para essa economia reaberta, para o setor mais cíclicos, e a gente fez essa rotação ao longo do mês. Não pegamos aí na veia o movimento, mas tivemos um retorno positivo no setor de commodities, que se beneficiou disso. Setores cíclicos domésticos aqui tinham bastante coisa de reabertura, e aí perdemos um pouco de dinheiro nesses setores mais defensivos que ficaram para trás no mês, e que não se beneficiaram tanto desse tema de rotação e de reabertura, que foi o carro-chefe do mês de novembro nas bolsas, tanto no Brasil como no mundo. E aqui a perda de bolsa de Global X Latam é um pouco das posições de FANGs e de tecnologia que a gente tinha aqui no início do mês e que apanharam ali quando a notícia da Pfizer veio. Acho que é legal, Paulo, falar um pouquinho dos papéis, né? A gente sempre vem com esse tema da descorrelação da nossa carteira, das nossas carteiras nos diversos fundos que a gente toca, onde que a gente ganhou, onde que a gente perdeu dinheiro. Eu acho que é legal aí bater um pouco de bola com o Adilson, mostrando aí a nossa descorrelação. Então, aqui nesse gráfico a gente mostra que o forte do mês foi o retorno do beta, né, da direção de estar comprado. O alfa foi ruim, até por conta dessa questão que a gente demorou para fazer a rotação para esses setores mais cíclicos, mas ainda pegamos o movimento do setor de commodities através de Vale e Petrobras. A gente vem carregando uma posição já de longo prazo em Oi, que foi um dos melhores investimentos que a gente fez no ano. A gente está acreditando muito no turnaround que está acontecendo nessa empresa, e ela performou muito bem no mês de novembro, até nesse tema de procura por papéis de maior beta, e ela encaixou bem. Pegamos um pouco setores discricionários lá fora, Disney, que é um play de reabertura, Time for Fun, Track and Field, que é uma outra empresa que tem muito a ver com reabertura da economia. E aí do lado negativo foi exatamente um pouco das FANGs que a gente tinha no início do mês, aí o QQQ, que é o Nasdaq, a Amazon, o Facebook, foram posições que relativamente performaram mal nesse movimento de rotação, mas no overall a gente fez, acho que foi um mês razoável, e principalmente um pouco melhor nos fundos que tem mais direcional, que é o nosso long bias, o nosso long only, que inclusive bateu a bolsa nesse mês
de novembro. Paulo, pegando um gancho aí nisso que você, obviamente, dentro desse tema que você comentou, né, essa rotação, que pode ser de fato um movimento aí estrutural, secular, principalmente para valor, né? E aí a gente está falando aí de uma reabertura, né? De reabertura você pensa muito em serviços, né? E aí tem dois setores aqui que a gente olha muito, e aí eu compartilhando um pouquinho do que eu vejo no mercado também, dos principais gestores. Qual que é a tua visão, se é que vocês têm alguma, não necessariamente uma posição, mas obviamente uma avaliação, tanto em construção, né, do setor de construção e do setor de shoppings. Como que você vê esses dois, se é que você tem alguma cobertura, só para ter uma ideia, mesmo que superficial aí? A gente gosta do setor de construção, a gente tem uma posição não tão grande pela liquidez do setor, sabe que os nossos fundos privilegiam muito liquidez e o setor de construção é um setor que tem uma liquidez menor, mas eu gosto muito da dinâmica do setor de incorporadoras no Brasil. Nós estamos vivendo num ambiente de mudança de taxa de juros para o comprador de casa, nós estamos vendo um movimento muito forte de venda de imóveis ao longo desse ano, como eu falei aqui, não só no Brasil, mas no mundo. Estamos vendo as empresas ajustadas a um novo patamar de custos, etc., com a crise que elas viveram ali nos anos 2012, 13, 14, 15. Então, a gente gosta do setor, a gente tem alguma posição em empresas de baixa renda ali, a gente tem uma posição em Tenda e temos alguma posição nas empresas de incorporação de alta renda. A gente tem uma posição em Cirela, tem uma posição numa incorporadora do Nordeste que chama Moura do B. Então é um dos setores que a gente gosta, mas nesse código de reabertura, Adilson, o nosso play principal está muito em commodities mesmo. Commodities, né? Tá nessa tabela aqui, tá? Então o nosso forte está em commodities, e aí a commodity de reabertura é claramente o petróleo, né? Que tem muito a ver com reabertura. A Petrobras está performando muito bem, a gente tem uma posição importante em Petrobras, e estamos fazendo esse call de reabertura mais forte aí no setor de commodities. A gente acha que é mais barato, a gente acha que o driver global é muito positivo e a gente sai um pouquinho do risco Brasil. A gente acha que no relativo o Brasil está um pouco pior posicionado versus outros países, tanto de mercados emergentes quanto países de blocos desenvolvidos. E aí é muito o lado fiscal, né? A gente não acha que o Brasil vai explodir o fiscal, a gente acha que o Brasil sempre flerta com o precipício, mas nunca pula. Mas a gente tem um desafio enorme de ajuste fiscal para ser feito no ano de 2021. A gente precisa colocar as contas públicas de novo na linha. Nós vamos ter um drag fiscal muito grande se de fato a gente caminhar para uma austeridade fiscal importante que a gente precisa fazer. E, portanto, a gente acha que o Brasil relativamente é um país que cresce menos nesse contexto de expansão cíclica da economia global. Daí a nossa preferência por ter um pouco mais de posição em reabertura fora do Brasil, através das commodities, que tem pouco a ver com o Brasil, e alguns plays de reabertura que a gente tem como Disney, Booking e o próprio S&P, que a gente acha que tem uma pegada de reabertura um pouco mais lá fora. A gente acha o valuation das empresas domésticas brasileiras, que tem a ver com uma reabertura doméstica mais clara, relativamente mais caros do que ajustado pelo risco, né, do Brasil, pelo CAE do Brasil. A gente está estudando, não temos ainda uma posição grande, mas acho que é um candidato para colocar na lista, assim, para quem está mais otimista com reabertura, olhando para o ano de 2021. Só assim, na nossa filosofia de investimento, como a gente tem esse mandato para fazer Brasil ou fora do Brasil, eu olho para os plays brasileiros de economia doméstica e acho eles relativamente caros, olhando para a taxa de juros onde está, olhando para o crescimento potencial do Brasil, não é uma coisa que me chama tanto atenção. Então a gente está fazendo esse play através de commodities e um pouco através de bancos, que é um outro setor que está muito descontado, vários desafios que o setor de bancos, os bancos tradicionais, de fato estão vivendo, mas a gente acha que num ambiente de retomada de economia,
o ciclo de crédito melhora, você tem uma melhora de carteira, uma melhora das provisões que foram feitas pelos bancos ao longo desse ano de 2020, e com o valuation bastante descontado, a gente acha que essa rotação para esses velhos setores de valor aí, que é commodities e banco, pode continuar. Boa. Legal. Aliás, Adilson, isso até é uma coisa bacana de compartilhar com os nossos parceiros, nossos investidores, e até a tua base, vocês aí do Bradesco, que tem acesso tanto ao Equity Hedge, Total Return, Long Bias. Tem muita gente que me pergunta, poxa, Luiz, vocês investem fora do Brasil, investem nos Estados Unidos, investem em Ásia. Poxa, qual que é o diferencial da RPS para fazer um mandato mais aberto, mais amplo, não olhar só o Brasil? E acho que a resposta não é tentar ser melhor do que o cara que está sentado lá nos Estados Unidos ou sentado lá na Ásia, mas é ter essa visibilidade do relativo. Poxa, sim, o Paulo falou muito bem. Pô, dado as condições macro aqui no Brasil, o que vale mais a pena? Ter empresas de qualidade brasileiras ou ter empresas de qualidade nos Estados Unidos? O que é melhor ter? Empresas que se beneficiam do movimento de valor no Brasil ou que se beneficiam do movimento de valor na Ásia, por exemplo? E aí eu acho que está a beleza, tanto lá do Equity Hedge, Total Return Long Bias, que está na plataforma do Bradesco e da Ágora também, e disponibilizar esse relativo, tá navegando, deixar para a gente qual que é o melhor momento de estar posicionado em qual ativo. Acho que isso é uma coisa bacana, né, Paulo? Sim, Luiz. E lembrar que a gente é uma casa que olha a bolsa com esse viés mais macro do que micro, e olha muito para essa questão fatorial. Eu estou olhando aqui para o Bloomberg aqui na minha frente, e aqui na minha tela eu tenho aqui como é que está performando o setor de short momento nos Estados Unidos, de exposição à China, de long duration, de mais cíclico, de mais beta, de menos beta. E felizmente para nós, e talvez até infelizmente para os investidores mais fundamentalistas, esses grandes temas fatoriais estão sendo dominantes na performance dos ativos no mundo. Então, eu costumo dizer assim, o cara acertou o call de Magazine Luiza. Sim, a empresa é incrível e tem entregado, mas se você fizer um gráfico da Magazine Luiza contra o setor de tecnologia global, você vai ver uma correlação muito forte. Mesma coisa para um case bottom-up, por exemplo, o VEG, que performou muito bem no Brasil esse ano, né? Você faz o gráfico da VEG e compara com o setor de energia renovável globalmente, você vai ver uma correlação muito forte. Então, como a gente olha a coisa mais macro exatamente para esses grandes fatores, a gente acha que consegue, seculares, né? A gente consegue fazer um pouco desse relativo, olhando um pouco o que está acontecendo no mundo e tentando traduzir um pouco aqui para o Brasil e vendo se no Brasil esses grandes temas estão mais ou menos caros do que deveriam, dado os riscos inerentes que a economia brasileira tem comparativamente a economias de outros países mundo afora. Então, acho que esse é um pouco o nosso diferencial. E com a cabeça aberta, assim, nós não estamos presos em investir simplesmente só nas boas empresas sempre, né? Tem hora que é legal você estar nas boas empresas, porque o cenário está mais incerto e você protege um pouco mais seu capital estando nas empresas de maior qualidade. E tem outros momentos onde é melhor você estar na empresa mais arriscada, porque você está no momento de risk-on, no momento de aceleração de PIB, no momento onde o investidor está procurando mais beta. E a gente, historicamente, sempre soube fazer relativamente bem essas rotações de carteira quando uma tendência secular muda de um lado para o outro na cabeça dos investidores globalmente. Paulo, legal, Paulo. Esse ponto que você tocou, eu gosto muito, eu tenho um princípio, eu acho que faz muito sentido essa questão, né? Não existe uma empresa que é 100% boa e uma empresa que é 100% ruim, né? Existe preço, né? Então, acho que isso é de fato algo que eu também acredito muito. Eu acho que tem um ponto que a gente estava falando aqui, e eu de fato não tenho a resposta, mas é algo que me preocupa, que é o investidor, principalmente falando da Bolsa Brasileira, o investidor local, pessoa física, que de fato ele entrou de uma maneira mais
eu diria assim, estrutural, né, na Bolsa e mexendo o preço, né? A Bolsa brasileira ela foi sustentada por um grande período nesse ano pelo investidor local, pessoa física, né? E aí você tem outros fatores, outras variáveis, né? Que é, obviamente, a taxa de juros muito mais baixa, é o acesso à informação, é conteúdo, que não necessariamente é um conteúdo fundamentado, eu diria assim, que a decisão é racional. Como que você vê isso? Você vê isso com mais um risco ou mais uma oportunidade? Porque você pegar ali há 10, há 20 anos atrás que a gente fazia isso aí, né? Você tinha... Esse fator não mexia tanto preço, né? E hoje ele já, de certa forma, ele é algo a se considerar, né? Como que você vê isso? Disso aí acho que entra um pouco a nossa capacidade de análise micro também, né? Nós temos 10 profissionais que ficam estudando a parte micro das empresas, fazendo conta pra caramba, e aí tentar fugir das bolhas, né? Não entrar no oba-oba que eventualmente o investidor, pessoa física, entra, enfim, numa recomendação não tão fundamentada, e a gente tem evitado bastante alguns papéis que a gente percebe aí, e de fato a gente acompanha as redes sociais, a gente percebe que tem às vezes alguns papéis que entram numa trajetória que o fundamento não justifica, a gente fica longe disso, claramente longe disso, porque fazendo o nosso estudo bottom-up e nunca vamos perder a diligência da escolha do que a gente está fazendo. Então, assim, são várias bolsas dentro da bolsa, né? Tem a bolsa das small caps, que a gente participa pouco, a RPS, por ser essa gestora que tem um prisma mais macro e mais fatorial, por definição, e tem uma filosofia de preservação de capital muito forte, stop loss curto. A gente normalmente não investe em small cap, então, e aonde as bolhas é mais fácil de inflar, né, porque tem menos liquidez, então naturalmente a gente está um pouco protegido de alguns exageros que às vezes a gente vê acontecer numa outra empresa de menor valor de mercado e menor liquidez, e é ter diligência na gestão e saber separar o que é fundamento do que é especulação, né? E é uma recomendação que a gente faz para os investidores também, né? Quer dizer, estudem o que vocês estão investindo, não comprem porque o blogueiro A, o blogueiro B resolveu dizer que é bom, ou porque está tendo fluxo, ou porque está subindo. Estuda, faz a sua diligência, conversa com bastante gente, ouve a opinião de 3, 4, 5 gestores, que hoje em dia muitos gestores estão participando de lives, enfim, a todo momento no mercado, e aí constrói uma coisa que você tem confiança, que você tem convicção, e eu acho que realmente nesse ambiente que a gente vive de juro mais baixo, é realmente convidativo para as pessoas aumentarem a participação de equity nas suas carteiras, nos seus investimentos de longo prazo, e é só a disciplina que vai fazer com que esse investidor que tem menos conhecimento e menos experiência com bolsa consiga passar pela ponte de longo prazo que é investir nesse mercado mais volátil que é o mercado de ações. Agora, Edilson, é uma coisa interessante, cara, que eu vou falar um pouquinho da perspectiva aqui de quem toma conta da clientela, que fala com as plataformas, que fala com o investidor de varejo. Esse ano de 2020, esse público deu um show na Bolsa, porque foi muito mão forte, não trigou grandes movimentos de resgate, e ali no olho do furacão, muito pelo contrário, os cases que a pessoa física acreditava, meio que dobrou a posição, dobrou a aposta e navegou muito bem. Aqui a gente viu nos nossos fundos que estão disponíveis no varejo, na pessoa física, não teve nada de resgate. Então, assim, é um momento realmente interessante que a gente está vivendo do varejo nesse novo mercado de capitais aí, a partir de 2020. Tenho certeza que vocês ali na Ágora estão fazendo um trabalho super diferenciado também para educar o investidor. Tem um desafio gigante, né? Que eu acho que, de fato, a taxa de juros nesse patamar e olhando para frente de maneira mais estrutural, né, é o que a gente tem feito, né? Seja pessoa física ou jurídica. O que a gente tem procurado é cada vez mais não só, né, trazer alternativas, né, mais sofisticadas, né, para justamente a gente contribuir nesse cenário de taxa de juros
mais baixa, não só no Brasil, lá fora também, mas também trazer um pouco dessa cultura do investimento de longo prazo, né? Porque isso de fato faz preço, né? Então, a gente aí só para em grandes números, né? A gente hoje já está com mais de 98 parceiros aí de investimentos no Brasil, lá fora, né? Nessa linha também de fatores de risco. Então, eu brinco aqui que eu tenho que transformar no Bradesco, né, o grande supermercado de fundos em um grande empório e classificá-los e catalogá-los em prateleiras, né, em fatores de riscos com especialização. E aí cada mandato a gente vai adequando a especialização, né? Então existe de fato uma diversificação aí geográfica, uma diversificação também de gestor, uma diversificação de moeda e uma diversificação de fator de risco ou especialização, né? Então acho que esse é um negócio no Bradesco que veio também para ficar. Já estamos aí com mais de 50 bi de reais sobre gestão nessas estratégias mais sofisticadas que envolve fundos de terceiros, via exclusivos, cestas de multigestores e também como a gente tem a parceria com vocês, acessando diretamente os veículos da RPS, né, seja nos canais private, no próprio varejo e na Ágora. Então acho que é um momento transformacional que acho que de fato a pessoa física ela veio para ficar. É uma variável nova, mas é uma variável que a gente tem que entender um pouquinho mais como ela se comporta, mas acho que é positivo, sim. Boa. Então, vamos fechando aqui, Adilson, te agradecer, agradecer o tempo do Paulo também. Sei que o Adilson está sempre super corrido, tocando diversas caixinhas ali dentro do Bradesco. Bom, o que a gente espera para dezembro? A gente está com o Risk On Mode aí, com essa ideia de ter mais bolsa e ter mais direcional comprado. A gente está animado com essa história do valor, né? Uma carteira com mais cara cíclica, um pouco mais tática e com o direcional dos portfólios aí entre Brasil e Estados Unidos, acreditando que vai ser um bom mês, dezembro, para os mercados. Adilson, para a gente finalizar, 2021, estamos animados? O Bradesco está animado? Construtivos com equilíbrio, né? E com cautela. Cautelosamente otimista. Exatamente. Não, mas acho que a mensagem é essa, né? Por mais que você esteja muito convicto, né? E é um pouco do que acho que o Paulo falou e a gente acredita bastante, né? Investir é processo, né? Então a gente gosta, né? E acho que o momento é oportuno para isso, né? A gente está aqui para uma maratona. A gente está bastante otimista, né? Com essa reabertura, mas tem que ter equilíbrio, né? Então, eu acho que essa forma como vocês investem, a gente gosta bastante, né? Que olhar de forma fatorial e acho que tudo tem que ter um limite, porque nem mesmo as maiores convicções, elas estão corretas, né? E a gente tem que ter essa certeza de que o equilíbrio, acho que é a parte mais importante aí de qualquer carteira. Mas bastante otimista aí para um 21 melhor, não só para os mercados, mas para nós todos aí como seres humanos, né? Saúde em primeiro lugar. Paulo, saúde em primeiro lugar. Uma mensagenzinha final aí? Primeiro, eu queria agradecer demais o Adilson, que é craque aí de seleção de fundos, de alocação de capital, e é uma honra para a gente estar trocando esse bate-papo com ele e reforçar isso. De fato, a gente acha que está no início de um longo ciclo de recuperação da economia global. Os juros vão continuar baixos por bastante tempo. Esses são os dois grandes ingredientes para a gente pensar filosoficamente como montar uma carteira de médio e longo prazo. A gente está com essa tese de que essa recuperação cíclica da economia vai fazer com que o investidor não precise pagar tão caro por crescimento idiosincrático. O crescimento básico das economias já vai ser um crescimento legal, e que a diferença de valor entre os setores que foram os campeões até o mês passado e esses setores mais cíclicos, a diferença de valuation é tão grande que justifica você correr um pouco mais de risco nesse momento da recuperação da economia global, com a vacina chegando aí nos próximos meses, nesses setores que ficaram tão para trás nos últimos anos. E lembrando também que a gente sempre trabalha com bastante hedge na carteira, não colocamos as ovos numa única cesta, e temos sempre uma carteira que tem um viés, mas tem também um balanço para, se as coisas mudarem de direção, a gente ser capaz de também mudar de direção
e não bater o carro como foi o histórico da nossa empresa e dos nossos fundos nesses últimos 7 anos. Então, muito obrigado. Legal. E até o próximo mês. Adilson, muito obrigado de novo pela oportunidade de estar batendo papo com você. Manda um abraço para todo mundo aí do banco e lá da Ágora. Valeu. Obrigado, tchau, obrigado. Um abraço. Boas festas aí para todos. Valeu. Boas festas. Tchau, tchau.